Desde a compra do Chelsea, feita pelo russo Roman Abramovich em 2003, os torcedores do Blues se acostumaram com dias de glórias. Durante seu mandato, de 2003 a 2022, foram 5 títulos da Premier League, 5 FA Cup, 3 Copa da Liga, 2 Champions League e 2 Europa League. Ou seja, o Chelsea virou uma potência mundial. Porém, a nova administração, comandada por Todd Boehly, mostra uma outra realidade. Investimentos altíssimos foram feitos em inúmeras contratações e o time ainda não se encontrou. Então, o que está acontecendo? Qual é a nova realidade do Chelsea? Já deixe seu like, se inscreva no canal e embarque conosco em mais um vídeo. Bem-vindos ao Go UFC e ao momento atual do Chelsea. Primeiro, vamos contextualizar o momento da venda feita por Abramovich, que sucedeu à compra de Todd Boehly. O russo precisou se desfazer do Chelsea por causa das sanções impostas pelo governo do Reino Unido contra pessoas ligadas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, como retaliação pela guerra na Ucrânia. Com o time à venda, o consórcio liderado pelo norte-americano acabou realizando a melhor oferta, algo entre 4,25 a 5 bilhões de euros. E assim, o time azul de Londres tinha um novo dono, após a aprovação da Premier League. Boehly chegou com a filosofia de recuperar o tempo perdido. As sanções não foram apenas a venda do clube. O Chelsea ficou proibido durante um período de comprar, vender ou renovar contrato de jogadores, além de várias outras coisas que influenciavam diretamente o fluxo de caixa da equipe. E para recuperar esse tempo perdido, nada melhor do que uma injeção de mais 200 milhões de euros, não é mesmo? Segundo o jornal The Telegraph, essa foi a quantia que o norte-americano se prontificou em entregar a Thomas Tuchel, o técnico na época, para que ele fizesse uma lista de contratações. A ideia de Boehly era encurtar a distância entre City e Liverpool através desses altos investimentos. Só que esses investimentos não deram ainda, ou pouco já deram resultados. Praticamente 2 anos após a aquisição, o montante total que o Chelsea gastou em contratações ultrapassa 1 bilhão de euros. Em sua primeira rodada de investimentos, o norte-americano trouxe 16 novos nomes. Destaques para Enzo Fernandes, Wesley Fofana, Mudryk, Cucurella e Sterling. Questão de valores. Além deles, Batshuayi, Madueke, Malo Gusto e Chukwuemeka também chegaram. Nem irei citar os que já deixaram o time. Na segunda rodada, mais 11 novos nomes. O destaque dessa vez pelos valores foram por Moisés Caicedo, Romeu Lavia e Christopher Nkunku. Palmer, Disasi, Nicolas Jackson, Robert Sanchez, o Gotiku e os brasileiros David Washington e Ângelo, já emprestado para ganhar bagagem. Também chegaram ao time de Stamford Bridge. Não é exagero nenhum falar que o Chelsea literalmente trocou todo o seu elenco nesse período, já que além destas 27 contratações, também houveram várias saídas. Irei deixar aqui uma tabela das 10 contratações mais caras na era Boehly, só para ilustrar ainda mais tudo que eu já disse. Entrando agora na parte dos resultados dentro de campo. Em setembro de 2022, meses após a nova aquisição, Boehly resolve demitir Thomas Tuchel após o início de temporada irregular. Na época, era o 6º colocado na Premier League e derrota na estreia da Champions League contra o Dinamo Zagreb. Decisão, ao meu ver, totalmente precipitada. A ESPN apurou na época que a relação entre eles não era das melhores, devido a divergências nas estratégias de contratações de jogadores. A demissão pegou todos de surpresa na Inglaterra e a própria torcida do Chelsea não gostou muito da notícia. Para substituir o alemão, Boehly optou pelo inglês Graham Potter, que vinha fazendo um trabalho interessante com o Brighton. Sua chegada só foi possível após mais uma bolada investida, já que Potter tinha uma multa rescisória entre 15 a 20 milhões de libras. O inglês teve diversos desafios já no início do seu comando. No dia da sua apresentação oficial, a Rainha Elizabeth morreu e o clube adiou sua entrevista coletiva em demonstração de respeito. A rodada seguinte de jogos da Premier League foi cancelada quando o país entrou em um período de luto. Potter estreou com um empate em 1-1 contra o Red Bull Salzburg pela segunda rodada da Champions League. E logo na sequência, as partidas foram paralisadas para a data FIFA, antes da disputa da Copa do Mundo do Catar.
Depois, os jogadores voltaram para uma sequência alucinante de 13 jogos em 43 dias, antes da paralisação para o Mundial. Isso não é uma desculpa para a má fase do Chelsea sob o comando de Potter, mas a ausência de uma pré-temporada completa para trabalhar com a sua equipe foi profundamente sentida. Assim como o fato de que seu elenco mudava o tempo todo. Apesar disso, Potter começou até que bem. Foram 5 vitórias consecutivas após a segunda rodada da Champions. No entanto, uma derrota humilhante por 4-1 para seu ex-clube, o Brighton, seguida de mais 3 revés contra o Arsenal, Manchester City e Newcastle, aumentaram as críticas sobre o treinador. Nesse período, Bowley fez uma visita ao CT do Chelsea. Só que, ao contrário do que muitos poderiam pensar, o clima internamente não era de pressão. Uma fonte disse à ESPN que tudo ainda estava muito tranquilo naquele dia. Talvez até demais. O que poderia ser parte do problema. Depois dali, a equipe chegou a ficar 6 jogos sem vencer, e a pressão sobre Potter ficou insustentável, a ponto de ele revelar que sua família estava recebendo ameaças de morte, e isso estava afetando a sua saúde mental. Só que Bowley queria, sinceramente, que a nomeação de Potter funcionasse. Ele estava determinado a dar a ele tempo para ter sucesso. Aí veio a vaga nas quartas de final da Champions, o que poderia ser a remontada do Chelsea. Mas não foi bem assim. As deficiências cíclicas da equipe voltaram e começaram a incomodar novamente. Neste cenário, após 7 meses no comando, o inglês foi demitido do cargo de técnico. A argumentação era de que o time não tinha progresso mesmo com todos os recursos disponíveis. Em 31 jogos, ele venceu 12, empatou 8 e perdeu 11, resultando em um aproveitamento de 47% e a 11ª colocação na Premier League na época. Na mesma semana da demissão de Potter, o Chelsea chegou a um acordo com Lampard por ser interino até o final da temporada 22-23. Não iremos entrar em detalhes, pois a passagem foi bem rápida e houve mais do mesmo. Chegando na atual temporada, 2023-24, quase acabando, o técnico da vez foi Mauricio Pochettino. Ele continua ainda no comando. Como a temporada ainda não acabou, fica complicado fazer uma análise mais profunda. Porém, podemos destacar alguns pontos até aqui. Na Premier League, o time ocupa a 11ª colocação, a 8 pontos do United, que é o último a classificar para competições europeias. Da Copa da Liga, o Chelsea acabou perdendo o título para o Liverpool na prorrogação. Já na FA Cup, os Blues se encontraram na semifinal e irão enfrentar o Manchester City. Em um quadro geral, acho que o argentino já esteve mais pressionado em seu cargo, apesar dele nunca também ter aquele convencimento desde a sua chegada. Resta saber como o Chelsea irá acabar exatamente nesta temporada, mas acredito que ele acabe ficando para a próxima. Dito tudo isso no vídeo, dá para entender o porquê dessa nova realidade do Chelsea. Os tempos de glória de Abramovich passaram e o norte-americano Todd Bowley com certeza sonha em mais um reinado de sucesso. E é isso, turma. Vamos ficando por aqui. Eu, particularmente, achei sensacional esse roteiro. Acredito que o Chelsea está no caminho para voltar ao sucesso. Mas, claro, tudo é um processo. É preciso paciência. Hoje, o mundo todo é muito imediatista. Acredito que daqui a alguns anos, os Blues se reencontrarão. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de interagir com a gente aqui nos comentários. Um abraço e até mais!